Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu trago para vocês um super interruptor que a Sonoff lançou, que é o TX Geração 2, ou também chamado de T6. Eu tenho certeza que você que começou na automação há alguns anos atrás já viu esse interruptor de toque da Sonoff, mas na geração 1. O que esse aqui tem de diferente é que ele é Matter over Wi-Fi, então ele pode ser conectado a várias plataformas sem depender do aplicativo da Sonoff, que é o EUE-Link. Além disso, ele tem várias outras funcionalidades que eu vou mostrar para vocês nos testes e unboxing. Então, se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai entregar para você. E já deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que ama tecnologia. E eu já volto, é só o tempo da vinheta e eu mostro para vocês a evolução desse interruptor. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sonoff que nos enviou esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. Então, só contextualizando, esse dispositivo é o modelo TX Geração 2, ou também chamado de T6. Ele tem conectividade Matter, ou seja, vocês vão poder conectar várias plataformas como Google Home, o aplicativo Casa, Alexa, Home Assistant, entre outros. A primeira versão desse interruptor era o modelo Wi-Fi, eu estou deixando aqui na tela para vocês lembrarem como ela era. Esse modelo aqui tem algumas melhorias, inclusive visual, vou mostrar para vocês no unboxing. Se vocês quiserem comprar esse dispositivo, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e um cupom de desconto exclusivo no site da iTed. Então chega de falar e eu vou fazer o unboxing agora para vocês e mostrar todas as funcionalidades desse interruptor. Pessoal, então esse aqui é um interruptor Sonoff TX Geração 2, também chamado de T6. Ele é compatível com o aplicativo EUE-Link, com Alexa e com o Google Home. Ele é um dispositivo de tela sensível ao toque. Então aqui atrás a gente tem algumas funcionalidades dele, que é a compatibilidade Matter. Ele tem as teclas localizáveis à noite, né, por LED. Ele tem uma função que se chama Detect Relay, que eu vou mostrar para vocês, que é um modo que a gente pode deixar o interruptor sem utilizar o relé dele para a gente fazer cenas, tá? Tem agendamento inteligente, cena inteligente, controle por voz, compartilhamento do dispositivo e criação de controle de grupo, tá, pessoal? Ele é um dispositivo bivolt, funciona de 110 a 240 volts. Ele suporta uma carga máxima de 16 amperes e ele é feito de policarbonato e vidro. Essa versão aqui é de 3 teclas, mas a gente tem ele com 2 teclas e com uma tecla. Vamos ver o que vem dentro da caixa aqui, ó. Então, abrindo, a gente já tem aqui o interruptor. Olha só, pessoal. Olha o acabamento desse interruptor aqui. Ele é feito de vidro. Então, ele é bem parecido com o seu antecessor, que era a geração 1. Mas agora, olha só, a Sonoff melhorou aqui a visualização das teclas. Então, ela não precisa estar acesa com o LED ligado para que a gente veja a localização de cada tecla. Isso é um ponto positivo. Quando ele estiver ligado, além disso, tem também os LEDs aqui nessas posições, tá? A gente tem a marca aqui Sonoff, bem discreta no canto. E atrás aqui, a gente tem sempre aquela famosa proteção da Sonoff. A gente protege aqui os contatos. E nós temos as ligações aqui de neutro, fase e o retorno das 3 lâmpadas aqui. Nesse caso, esse é um interruptor que precisa do fio neutro para funcionar, certo? E nós temos o QR Code do Matter, que é para a gente fazer o pareamento nos aplicativos. Além disso, dentro da caixa, a gente tem aqui um conjunto de 2 parafusos, tá? 2 parafusos grandes e 2 bem pequenos, que é para a gente prender isso aqui ao lado do interruptor aqui, tá? Para que isso aqui não saia. E a gente tem o manual do dispositivo, onde ele mostra aqui como fazer o pareamento, como fazer a ligação correta aqui do dispositivo, o encaixe aqui na caixinha e outras opções aqui do aplicativo. Além disso, a gente tem também o QR Code aqui no manual, tá bom? Então é isso que vem na caixa. Agora eu vou ligar esse interruptor e vou fazer o pareamento para vocês verem. Então vamos lá, pessoal.
Ó, quando eu ligo o interruptor, pessoal, começa a piscar aqui uma luzinha. Deixa eu tentar diminuir aqui para vocês verem. Só para mostrar para vocês, quando eu ligo o interruptor e desligo, ó, bem no meio vocês estão vendo que tem um LED. Ó. E esse LED piscando aqui no canto quer dizer que ele está em modo de pareamento. Caso vocês não estejam com ele em modo de pareamento, é só deixar pressionado qualquer tecla durante 5 segundos que ele entra no modo de pareamento. Beleza, agora eu vou fazer o pareamento no aplicativo para mostrar para vocês as funcionalidades. Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai entrar pelo aplicativo da EOE-Link para eu poder fazer o pareamento para vocês. Então, eu venho aqui no sinal de mais, adicionar dispositivo, vou dar um próximo. Aí ele vai procurar, ó, ele já achou o dispositivo Sonoff T6. Eu vou dar um clique em adicionar e vou dar um próximo, tá, pessoal? Clico novamente em próximo e dou um concluído. Então o nome ficou T6 3C, que são 3 teclas, 120M, que é o modelo dele, que é o modelo nosso das caixinhas 4x2. Clicando uma vez aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, atualizações automáticas. O firmware será baixado e instalado automaticamente entre 2 e 4 da manhã, quando ativado. Por favor, habilite atualizações automáticas na página de configuração do dispositivo e selecione a hora de atualização preferida. Então, nesse caso, eu não quero habilitar atualizações automáticas porque eu quero saber quando tem atualização para eu poder ver o histórico. Então, eu vou dar um mais tarde aqui, beleza? Então, olha só, a gente tem aqui as 3 teclas. Olha só. Posso ligar e desligar. Aí embaixo eu tenho aquela famosa opção de ligar tudo ou desligar todas as teclas. E temos as opções também de agendamento, timer e tempo em looping. Ou seja, agendamento vocês vão adicionar aqui um horário específico que vocês querem que aconteça alguma coisa nas teclas. Vocês podem ligar ou desligar ou deixá-la como estava no último estado, certo? E ele pode repetir isso em dias da semana escolhido. Depois a gente tem a opção aqui de timer, ou seja, eu posso colocar aqui um tempo e depois desse tempo ele vai fazer o que está aqui. Ele vai ligar ou desligar as teclas ou vai deixá-la no último estado que estava. E a gente tem o tempo em loop, que a gente pode escolher, por exemplo, o modo de repetição, se ele vai repetir ou alternar. E a gente escolhe data e horário de início e qual é a ação que ele vai fazer. Tá? Ele vai repetir isso por quanto tempo? De meia em meia hora. E ele vai fazer o que? Ele vai ligar, desligar e qual é o canal que ele vai fazer isso, tá, pessoal? Isso aqui dá pra gente fazer como se fosse aqui algo randômico para que as luzes se acendam e se apaguem dentro de um período de tempo. Legal, agora a gente tem as opções em cima aqui, que são nos 3 pontinhos, onde a gente tem as opções todas do interruptor, que é o nome, a versão atual do firmware, um manual de usuário eletrônico. A gente pode mostrar as teclas em blocos separados, ao invés de mostrar tudo dentro do mesmo dispositivo. Isso aqui é gosto, tá? E as atualizações automáticas, que é aquela opção que ele mostrou no começo, eu posso habilitar por aqui, ó, e colocar uma hora de início e término, que é um horário que eu gostaria que ela verificasse se tem atualização. Aqui são as plataformas que ele é compatível, então olha só, Alexa, Google e FTT, o SmartThings e algumas outras aqui que são plataformas lá da China. A gente tem aqui como atribuir esse interruptor a um local específico, compartilhar com outra conta do EOE-Link. Então quem tem a integração no Home Assistant, que é do Sonoff LAN, tem que compartilhar com uma outra conta para que ela fique ligada lá no Home Assistant, senão ele derruba aqui. Criar grupo, a gente pode criar um grupo aqui com vários outros interruptores para poder controlar junto. Cena inteligente, nós podemos criar cenas aqui com esse interruptor, depois eu vou mostrar para vocês algumas cenas que a gente pode criar. Controle LAN, pessoal, é muito interessante isso aqui, muita gente não sabe, isso aqui é uma opção que tem na maioria dos dispositivos da Sonoff. Se eu tiver com isso aqui ligado, esse dispositivo se comporta localmente, mesmo que esteja sem internet, ele vai funcionar localmente, controlado pela LAN de vocês, beleza? Então é diferente de outras plataformas, por exemplo, a Tuya. É necessário que vocês se conectem à nuvem. Então, se ficar sem internet em casa, vocês ficam sem funcionamento do interruptor remotamente, cenas, etc. Aqui a gente tem a opção de enviar notificações quando a gente usa o interruptor, liga e desliga. Eu acho que não é legal isso, mas tem a opção quem gosta. Os registros aqui no caso do que aconteceu, se ele foi ligado ou desligado.
Indicador de rede é o LED do interruptor que vai ficar ligado. Se vocês não quiserem ou se incomodar vocês podem desligar por aqui. Olha que interessante. Essa opção não tinha na versão 1 do interruptor, luz de fundo do botão, ó. Então aqui, geralmente ele vem configurado na metade. Não fica tão forte nem tão fraco. Então vocês podem aumentar isso aqui para visualizar melhor o LED, ou vocês podem diminuir se caso vocês não gostem dessa luz de fundo. Beleza, pessoal? Voltando aqui, a gente tem o estado de inicialização desse interruptor, então eu posso escolher que ele, caso acabe a energia de vocês, ele pode voltar ligado, desligado, ele pode reverter o último estado. Então imagine que o interruptor estava aceso quando acabou a energia, ele vai voltar com o estado contrário, vai voltar apagado. E se ele tivesse apagado, ele volta aceso. E tem a opção dele voltar no último estado, então caso acabe a energia, ele estava ligado, ele volta ligado. Então aqui a gente pode ter também um atraso. Se eu ligar esse atraso, ele vai voltar, quando voltar a energia, ele vai dar esse atraso e daí ele vai fazer o que está aqui em cima. Isso aqui às vezes é útil em algumas situações, em alguns cenários, tá? Não me vem nada na cabeça agora. Voltando aqui, a gente tem a opção de configuração do pulso, no caso, que é, por exemplo, se eu quiser usar esse interruptor para ele só ligar e desligar. Então, no caso, eu tenho o canal 1, 2 e 3 e eu posso escolher aqui, por exemplo, ó, para ele auto-ligar ou auto-desligar em tanto tempo. Então, vamos supor que eu coloquei aqui auto-desligar em meio segundo. Quer dizer que se eu der um toque aqui no interruptor, ó, eu vou salvar isso aqui e vou voltar para vocês verem, ó. Então, eu vou clicar no 1 aqui. Ó, ele ligou e desligou, então é como se fosse um pulso. Imagine uma campainha, vocês querem usar esse interruptor aqui para uma campainha de vocês. Vocês podem usar dessa forma. Então eu desligo essa opção aqui. Tá, aí eu tenho a opção de esconder aquela opção de todos ligados e todos desligados ali embaixo, tá? Isso aqui no caso é só na visualização. Bloqueio. Aqui, pessoal, eu posso escolher, por exemplo, ativar um canal de cada vez. Vamos supor que vocês queiram controlar coisas separadas. Então, se eu ligo o canal 1, ele desliga os outros. Se eu habilito o 2, ele desliga os outros, tá? Então eu posso habilitar isso aqui para ele bloquear, ou seja, para eu não poder ligar todos ao mesmo tempo. Às vezes vocês fizeram alguma ligação ali que pode dar problema, então vocês têm essa opção. Configuração do Wi-Fi, vocês podem alterar o Wi-Fi de vocês. E aqui, pessoal, que é a opção legal, que é o Detach Relay, ou seja, relay separado. Quer dizer o seguinte, se eu ligar essa opção em qualquer canal aqui, ele vai funcionar como um botão de cena, ou seja, ele não vai cortar a energia daquele canal. Para que vocês usariam isso? Vocês podem usar isso, por exemplo, numa situação de ter uma lâmpada inteligente, no bocal ali onde esse interruptor liga e desliga. Por quê? Se vocês têm uma lâmpada inteligente e desligam a energia dela, pode ser que ela perca a conectividade com o Wi-Fi e aí é prejudicial. Normalmente é usado para isso, mas vocês podem usar para outras coisas. Se vocês tiverem um canal separado que sobrou ali na caixinha e vocês querem ligar, por exemplo, um LED que não esteja ligado fisicamente, vocês podem deixar essa opção do relé separado ligado e depois vocês fazem uma cena com aquele botão, com aquela tecla. Quando vocês ligarem essa tecla, ele vai fazer uma cena e vai ligar um outro dispositivo, mas ele não vai disparar o relé, ou seja, ele não vai cortar a energia do circuito. Então é para isso que serve e é muito interessante essa opção nesse interruptor. Então agora alguns interruptores da Sonoff já tá vindo com essa opção. E aí, pessoal, embaixo a gente tem as informações do dispositivo aqui, que é o fabricante, modelo e algumas outras opções. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês agora, vamos tentar fazer uma cena aqui. Eu vou clicar aqui C1 dispositivo inteligente, que é esse interruptor T6. Vamos supor que o canal dele esteja ligado, ó. Eu posso fazer o quê? Eu posso ligar um outro dispositivo qualquer, ou eu posso fazer alguma cena inteligente, certo? Vamos supor que eu queira fazer o seguinte aqui. Eu queira ligar minha válvula do tanque. Então eu posso clicar aqui, vou dar um abrir no caso e vou dar um salvar. Então quer dizer que toda vez que eu clicar aqui na tecla 1, ele vai ligar um outro dispositivo que é a válvula do tanque. E aí, ela está ligada fisicamente aqui? Não. Então eu posso deixar ele com o relé separado, ou seja, eu posso deixar ele não funcionar o relé, não precisa funcionar o relé. Aqui eu vou dar um confirmar. Maravilha, pessoal. Agora tem mais uma opção aqui embaixo que é o habilitar modo de pareamento. Isso aqui quer dizer que eu posso agora habilitar para que ele seja pareado em outra plataforma. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Home Assistant. Então vamos lá, vou habilitar o modo de pareamento. Aí eu vou copiar esse código aqui. Vou entrar no aplicativo do Home Assistant.
venho aqui na opção de configurações. Importante dizer, pessoal, que aqui vocês só vão conseguir fazer isso no Matter através do aplicativo do celular. No computador não dá para fazer no Home Assistant. Aí eu vou no dispositivos e serviços, clico aqui em dispositivos e vou dar um adicionar dispositivo. Ó, adicionar dispositivo Matter. Aí ele pergunta, esse dispositivo ele já está sendo controlado por algum outro dispositivo? Sim, já está em uso. Aí eu coloco aqui, ó, qual que é o aplicativo? Vou pôr outros aqui. E aí eu vou inserir o código que eu copiei aqui, ó. E vou dar um adicionar. Olha só, pessoal, a rapidez que ele foi adicionado. Então aqui ele mostra a versão de firmware e hardware. E daí ele vai mostrar aqui que está pareado através do Matter. E tem aqui o switch 1, 2 e 3. Então eu posso ligar, ó, bem mais rápido através do Home Assistant. Eu tenho aqui a versão de firmware, está dizendo que está atualizado. E aqui eu tenho o comportamento dele, como que ele vai voltar. Ele vai voltar ligado, desligado ou vai voltar no último estado, no caso aqui, ou trocar. Só isso que vai ter. O Matter tem algumas limitações, então a gente não tem muitas das funcionalidades do interruptor, não é exportado através do Matter. Galera, só para dizer para vocês, eu também tentei parear na Alexa, deu certo, pareou. Só que o aplicativo da Alexa esses dias está horrível. Eu não vou conseguir gravar para vocês aqui, mas ele também é compatível com a plataforma da Alexa. Ele pareou ok. No Google também pareei. E no aplicativo Casa da Apple também foi pareado e funciona perfeitamente. Só tem esse adendo que as opções do interruptor, a maioria, vocês só conseguem configurar através do EUE-Link. Mas as funcionalidades principais, que é o liga e desliga, e o estado de retorno, vocês têm nesses aplicativos aqui todos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, minha opinião sincera sobre esse dispositivo. Primeiramente, o acabamento dos produtos da Sonoff é de primeira qualidade. Ele é feito de material plástico, de policarbonato e vidro, tornando esse interruptor mais elegante e moderno. Além disso, a Sonoff melhorou a questão de localização das teclas. Se vocês perceberem agora, não precisa estar o LED aceso para vocês saberem onde tocar. Na primeira versão, a gente tinha um pouco de dificuldade, porque ele era mostrado a partir dos LEDs acesos. Uma outra funcionalidade aqui, que é um ponto super positivo, é a conectividade Matter, a qual ele pode ser pareado em várias plataformas, tirando algumas exceções que eram problemas da plataforma, ele se saiu muito bem. E tem uma funcionalidade específica aqui, que é o Detach Relay, que eu mostrei para vocês, que esse interruptor inibe a opção de relé, ou seja, vocês podem usar ele como se fosse uma tecla de cena. Isso é muito interessante, caso vocês tenham lâmpadas inteligentes, spots e tudo mais, onde vocês não podem cortar energia, porque normalmente esses dispositivos perdem a conexão. Então, uma super função desse interruptor. E no mais, pessoal, ele tem muitas funcionalidades onde a gente pode configurar da maneira que a gente precisa. E a Sonoff sempre vem inovando e nos enviando excelentes produtos para teste. E você, o que achou desse interruptor? Deixa aí na descrição que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Super interruptor que a Sonoff está lançou interruptor de toque da Sonoff. O interruptor já viu esse interruptor, mas na versão 1, que era o interruptor. Então ele pode ser conectado a várias plataformas sem depender da nuvem. E eu já volto, é só o tempo da vinheta e eu já mostro para vocês quais as... Então só contextualizar. Como o Google Home, o aplicativo Home. Esse interruptor aqui é feito de material plástico, ABS, policarbonato. Uma outra super funcionalidade. E a Sonoff sempre vem inovando e nos enviando